noite, pessoal. Estamos aqui em mais um podcast e hoje é uma grande honra. Nossa, é um convite maravilhoso que foi aceito por mim. O Dr. Sassi está aqui conosco. O Dr. Sassi foi meu chefe de residência no Hospital Horácio Guettner. Dr. Sassi, muitíssimo obrigada. Nem vou falar muito que eu já sou sensível, chorona, agora gravidinha, então... Doutor, muitíssimo obrigado mesmo. É uma honra ter o senhor aqui conosco para a gente conversar sobre um dos temas muito atuais, né? O Dr. Sassi vai mostrar para nós um artigo super recente dele, que ele está palestrando aí, né? Vamos falar até mundialmente, porque o Dr. Sassi dá muitas palestras também no exterior. E ele vai falar para nós sobre o retalho microvascularizado de fíbula, que graças a ele e a doutora Edila, nós temos aí essas reconstruções faciais. Doutor, muito obrigada e passo a palavra para o senhor para estar conversando conosco, né? Falar um pouquinho sobre o senhor, um pouquinho do histórico também dessa reconstrução utilizando a fíbula. Tuane, é uma honra quando a gente prepara, que a gente treina um residente, a gente quer que ele ocupe seu espaço lá fora. E você está ocupando seu espaço fantasticamente. É uma semente que foi lançada e muito bem regada e está indo dando novos frutos em todo sentido, na profissão e numa gestante maravilhosa, mais um motivo para a gente festejar. Muito obrigado pelo convite, foi uma honra e a gente poder também divulgar aquilo que nós fizemos desde 95, que eu estou nesta área da reconstrução com retalho microvascularizado de fíbula. Como a doutora Tuane falou, a criadora dessa técnica foi a Edila Puricelli, uma gaúcha, chefe da cirurgia da Federal de Porto Alegre, a Edila Puricelli, que em 84 ela criou essa técnica. E 89 quem deu sequência foi o Hidalgo, um americano. Sim. E nós, em 95, quando eu havia esta apresentação dessa técnica em 92 no Congresso Mundial, que foi na Argentina, eu fiquei encantado, porque eu não conhecia ainda a professora Edila. Só o nome pessoalmente não. Aí no Congresso Mundial na Argentina, ela estava dando essa aula e fiquei apaixonado. Como era muito requisitada, claro, nem consegui me aproximá-la. Aí o que aconteceu? Em 95 eu consegui um estágio em Milão, porque Milão começaram a desenvolver e estava tendo no Centro de Cirurgia Cabeça e Pescoço, no Instituto de Tumor de Milão, tinha o serviço, e tem ainda o serviço de cirurgia cabeça e pescoço, e estava desenvolvendo essa técnica, pegaram a técnica que estava desenvolvendo. E eles tinham um número relativo de cirurgia. Então, eu tentei e eles me aceitaram para fazer o estágio, onde que eu aprendi a técnica e trouxe para o Hospital Horácio Guettner. É claro que em 95, quando eu voltei, eu não conseguia fazer direto, já fazer a cirurgia, mas preparar as equipes, treinar as equipes. E em 97, onde que nós começamos a fazer os primeiros casos. Então, é uma história linda, porque deu frutos maravilhosos, onde que casos muito difíceis que não se fazia nada, só se mutilava o paciente com câncer, retirava toda a face, retirava a mandíbula, a maxila e deixava daquela maneira, porque não tinha como reconstruir. E de repente a gente começou a reconstruir. Então foi uma coisa assim muito apaixonante. Nós iniciávamos, primeiro eu fazia no laboratório. Eu moldava uma fíbula, aí moldava a face, um crânio, né? E aí tentava reconstruir esse paciente, moldava as mandíbulas, enfim, vazava em gesso, vazava em acrílico, em silicone, e para tentar o que era melhor, como fazer antes de fazer a cirurgia no paciente. Então, quando eu ia para o paciente, eu já estava sabendo como fazer. E foi assim que nós iniciamos a cirurgia com retalho microvascularizado de fíbula. Claro, a gente trabalhava em equipe, a equipe de cirurgia cabeça e pescoço retirava o tumor, outra equipe retirava a fíbula para mim, e eu fazia
todos pegavam a fíbula com o seu retalho, com o osso, o tecido mole, e fazia a osteotomia conforme o defeito anatômico deixado na face, né? Fazia os cortes e já colocava as mini placas, que eu uso as mini placas 2.0, pegava e ia parafusando e fazendo toda, por exemplo, a mandíbula, fazendo toda a angulação da mandíbula certinho, para aí, quando eles, isso eu fazia, os vasos estavam ainda ligados, estavam na perna do paciente, sem ligar o vaso. Aí eu fazia todo esse formato da mandíbula, aí o cirurgião ligava ou cortava o vaso, me entregava a peça e eu fixava na face do paciente. Então foi assim, para nós na época foi maravilhoso. Claro, até hoje é maravilhoso. Sim. Cada caso que eu faço, Tuane, é uma alegria, é uma vitória, é uma conquista. E cada caso é um caso, que todos são diferentes. Exato. Eu lembro lá na residência até, né, que o senhor mostrava para nós como que era confeccionado anteriormente, né? Hoje a gente tem aí a tecnologia ajudando bastante, né, nos avanços, impressoras em 3D e tudo mais, né, que tem lá no hospital também atualmente, né, doutor? Mas eu lembro que o senhor tinha lá os modelinhos, como que tudo começou. E é muito bonito e é muito emocionante a gente ver, né, 95, olha quantos anos de evolução aí o doutor tratando tantos pacientes, trazendo a melhor qualidade de vida, que é o principal. Com certeza. Né, doutor? Lá no hospital a gente passa por várias situações, né? Nós viramos uma família do paciente, né? Se diz que você não deve se envolver com o paciente emocionalmente, mas você acaba se envolvendo, porque você vê o resultado. Quando o paciente chega com um tumor, que aí é ressecado, você vê aquela situação dele, ele está precisando de uma ajuda, e a ajuda a gente vai dar e tentar ajudar a tratá-lo, a equipe toda tratando, você se envolve, aí você vê a evolução do paciente indo bem. Tem uns em que infelizmente o tumor é tão grande que o paciente não consegue superar, ou os tumores são muito agressivos, ou o tumor é muito grande, houve falha na prevenção, e daí chega aquele tumor grande. Então não tem como você não se envolver com o paciente. Sim. A gente é ser humano. Com certeza. Você se diz que você tem que criar uma redoma e não se envolver, mas não tem. Nós somos seres humanos, e quando eu vejo um paciente que vai bem, eu fico muito feliz. E quando eu vejo um paciente que não vai bem, eu chego em casa triste. Sim. E minha esposa já sabe que o paciente não foi bem. Sim, eu falo muito isso, né? O Hospital Horacio Guettner, ele forma nós excelentes profissionais, né? Nós profissionais de altíssima qualidade, pois a gente convive num hospital aí que é referência, né, na área de oncologia. Mas eu falo que a nossa parte também de humanismo e humildade, ela é triplicada, assim, surreal, né? Porque a gente vê muitas situações, que é igual o doutor falou, né? A gente vence a doença junto com o paciente, a gente fica feliz, comemora. Quando a gente perde o paciente, a gente chora junto, porque não é fácil, a gente passa por situações clínicas que a gente, né, realmente se apega, vira uma família, a gente vê aquele paciente todo dia batalhando, e a gente pega essa batalha e luta junto com eles. Com certeza. E eu lembro muito de uma situação clínica de uma paciente super jovem, né, que passou conosco, e eu lembro que teve uma reunião clínica para verificar, e o doutor falou algo assim que aquilo me marcou muito, e é o que eu levo e para mim e para os meus alunos também, para os meus pacientes, que eu falo que o paciente é o amor da vida de alguém. E eu lembro que toda a equipe estava conversando se ia operar, não ia operar, e eu lembro da seguinte frase que o senhor falou: se fosse o seu filho, se fosse a minha filha, eu estaria operando, não importa quanto tempo, mas eu vou trazer qualidade de vida para ela. E isso é algo que eu levo para sempre. E eu falo muito para os meus alunos: o paciente é o amor da vida de alguém, é um filho, é uma mãe, é um pai, né? Não importa quanto tempo, mas o que a gente tem de tempo, esse tempo é sagrado, e a gente tem que trazer o melhor para ele. Com certeza. São situações que você tem que decidir, situações difíceis, né? Mas você tem que dar qualidade de vida do paciente. E eles têm uma família atrás, como eu disse, tem um amor, com certeza, tem um filho, tem um pai, tem uma esposa,
ter uma mãe. Então, o que a gente pode fazer para um paciente lá, a gente faz. E mesmo, às vezes, com dificuldades, hoje, com a situação que nós temos da saúde, se pudesse fazer para todo mundo 7 cirurgias, às vezes a reconstrução, às vezes você não consegue, porque a instituição não é tão grande, não vence, é muita cirurgia, né? Sim. Então, tem muitos que a gente não consegue fazer para todo mundo esse trabalho, mas para aqueles que a gente consegue, a gente faz com um grande coração fazer esse trabalho. Sim. E isso é nítido, não precisa nem a gente falar. A gente está aqui com um baita profissional, super humilde no que faz, né, doutor? Que a gente fica assim, meu Deus, ele tem um currículo lá em cima, mas ele sempre está assim, um paizão para todo mundo. Obrigado. Doutor, conte um pouquinho para nós, quais são os pacientes que têm indicação de fazer um retalho microvascularizado de fíbula? Tuane, uma gama grande de pacientes são candidatos para tal. Claro que, às vezes, como eu disse, nem todos os pacientes conseguem fazer esse procedimento, porque, de repente, chega um paciente lá, problema cardíaco. Ele não suporta uma cirurgia de 12, 15 horas. Um paciente que você fica, nossa, mas poderia fazer a cirurgia nesse paciente, iria fantasticamente bem tudo, só que cardiologicamente o cardiologista não libera porque ele não suporta uma cirurgia nesse porte, né? Pacientes que já estão, porque você precisa fazer anastomose nos vasos sanguíneos, ou seja, emendar os vasos sanguíneos um no outro. E o paciente tem que ter bons vasos. Tem pacientes que têm todos os vasos obstruído com placa, então não consegue fazer. Então são vários pacientes que, infelizmente, pelo tipo de tumor seriam candidatos, mas pelas condições físicas às vezes você não pode fazer. Mas na grande maioria, um percentual altíssimo, a gente consegue fazer sim. Paciente com tumor de mandíbula, tumor de maxila, paciente, raramente aparece, mas tem aparecido para nós, que sofreu trauma por arma de fogo, que perde a mandíbula, perde a maxila. Nós temos uns casos lá que nós temos feito. Então, a grande parte desses tumores malignos, benignos, não é só tumores malignos, tumores benignos. Perdeu, tem na boca, perde toda a maxila. Tá bom, se tem condições, vamos fazer. Você tem condições de fazer e a gente faz. Aí a pergunta, mas esses pacientes são todos pacientes privados, particulares? Não, pacientes do SUS. É claro que fizemos no meu consultório, eu atendo, né? Atendo até semana que vem a gente tem pacientes com privado, que vêm me procuram no consultório e que querem fazer particular. Claro que fizemos. A gente faz para todo o Brasil, eu recebo de todo o Brasil. Acabamos de receber num outro estado um paciente que está dando alta essa semana e que foi muito bem, estamos muito felizes. Então a gente recebe de todo o Brasil, né? Então é importante saber que nós não só fizemos esses pacientes pelo SUS, mas fizemos muitos pelo SUS. Fizemos muitos pacientes pelo SUS. E agora, privado, convênio, nós fizemos, né, o que nós estamos, eu sempre digo, eu estou para trabalhar. Então, o meu objetivo é trabalhar e deixar as pessoas com qualidade de vida. E o tratamento é o mesmo, né, doutor? Não importa se é um paciente, né, do SUS, se é um paciente particular, um paciente de convênio, o tratamento e a qualidade do procedimento é igual. Não muda nada. Uma vírgula, não muda material, não muda nada. O mesmo paciente vai sair do centro cirúrgico, ele vai passar na UTI, vai depois para o quarto, é a mesma condição, vai receber
o acompanhamento nosso, que nós ficamos em toda a equipe, a nossa equipe fica em cima desse paciente até ele dar a alta, e depois nós ficamos cuidando ainda desse paciente, né? Com esses pacientes de fora, geralmente eles ficam um mês aqui em Curitiba, porque depois fica difícil para eles retornarem para as visitas, então eles ficam um mês conosco e a gente fica acompanhando depois, orientando por telefone, né? Então é um tratamento que a gente dá igual a todo mundo, né? Depois nós vamos até passar um caso clínico que é da última técnica que a gente desenvolveu, né, publicado recente, e então a gente vai mostrar um pouquinho sobre essa reconstrução, que daí vai ser, nesse caso hoje, em maxila, né? Não vai ser em mandíbula, né? Uhum. Ótimo. Então, né, como o doutor estava conversando com a gente, né, por que falhamos na prevenção, né, doutor? Quando que a gente vê a falha? Né? Às vezes vem caso clínico para reconstituir, porque às vezes era um tumor pequeno, que esse tumor foi passado, né, sem ter uma avaliação clínica adequada, e quando já chega num estágio bem avançado. Acontece que as pessoas imaginam que algo possa acontecer lá longe, e não com você. Uhum. Aí a pessoa fuma, usa bebida alcoólica não como alimento, e sim como droga, né? Sim. Demasiado. Com certeza vai ter um retorno de alguma coisa, vai acontecer alguma coisa. Então, geralmente, a família fala, fulano não fuma, que pode ter problema. Ele não acredita. Ou, às vezes, ele não tem informação, mas geralmente tem informação. Hoje todo mundo tem um radinho, alguma coisa assim, tem informações sobre os efeitos adversos do cigarro, do narguilé, do cigarro eletrônico, do álcool, das drogas, enfim. Só que, muitas vezes, as pessoas banalizam. Não, comigo não vai acender, não vai acontecer. Aí aquela velha história, você chega assim, sai à noite fora, pelo menos fora onde você consegue enxergar as estrelas e a lua, né? Você olha, está olhando para a lua, vai lá fora, coloca a mão na carteira de cigarro, puxa um cigarro e acende e olha lá na lua. Será que o homem foi na lua mesmo? Não acredito. Será que um cigarro vai dar câncer? Não acredito. E daí ele segue essa linha. E de repente, ele vai ter a surpresa desagradável, que é o câncer. E muitas vezes eu tenho observado que o paciente, ele não fala que ele está com machucado na boca. Uhum. Só vai falar quando está grande. Ou porque está cheirando forte, ou porque a dor não está suportável. Aí ele fala para a esposa, ou para alguém da família, estou com afta faz uns dias, só que essa afta já faz meses que está aí. É assim que muitos relatam para a gente, a família relata. Ele disse que tinha uma afta faz uns 15, 20 dias. Na verdade, aquela afta era uma lesão que estava há muito tempo, mas quem sabe ele era muito cobrado pelo cigarro ou do álcool, aí ele não falava. Aí quando falou, já é tarde. Sim. Então, essas situações que a gente fala, falha na prevenção. Sim. Mas daí, assim, será que nós profissionais estamos falhando? Até pode, mas eu não acredito muito, porque o trabalho, por exemplo, nós fizemos há 35 anos aqui no estado do Paraná, que esse ano está completando a prevenção, e o estado do Paraná está declinando o número de novos casos de câncer bucal. Por que está acontecendo isso aí? Porque no passado alguém teve essa brilhante ideia de fazer essa campanha. Uhum. Às vezes, mas uma andorinha só faz verão? Claro que não. Eu lembro quando iniciei em 89, o primeiro projeto, foi difícil. Sim. Mas eu fui aglutinando pessoas, chamando as universidades, chamando os acadêmicos. Hoje, estou com um grupo muito grande em todo o Paraná fazendo campanha. Mas você ganhava alguém pagava para você fazer esse trabalho? Não. Voluntário, como faço até hoje. Sim. Nós não ganhamos nada. Então, por que eu faço isso? Porque eu tenho certeza que eu tive a oportunidade de estudar numa faculdade pública,
e eu tenho direito de devolver um pouco para a sociedade. Então, os que estudarem em faculdade particular, eles não devem fazer. Deve sim, porque a sociedade pagou para eles a faculdade. Como a sociedade? Os pais deles não são a sociedade? São. Então, ele tem que devolver para a sociedade, sim, uma parte disso aí. Então, essa imagem aqui mostra, em 2018, 30 anos de campanha de prevenção de câncer no estado do Paraná, já com um grupo grande que acompanha a gente, que trabalha conosco nessa campanha. Todo mundo voluntário, ninguém recebe um centavo. Bem, você acompanha conosco muitíssimos anos, né? Sim. Então, sabe que é um trabalho voluntário. Inclusive, agora, dia 24 de novembro, nós teremos a campanha Na Boca Maldita. Né? E todo mundo está convidado, inclusive a programação dos 35 anos de campanha de prevenção, né? No estado do Paraná. E dia 22, e já vou antecipar para ti, que nós teremos na tribuna 15 minutos da Câmara de Vereadores de Curitiba para expor esses 35 anos de campanha de prevenção de câncer bucal no estado do Paraná. Então, as pessoas que querem lá assistir, é uma honra, né? E quando eu recebi o convite semana passada, fiquei muito feliz, né? Porque com certeza. Partiu da Câmara esse convite, fiquei muito feliz, né? Com certeza. Mas esse é um trabalho magnífico mesmo. Né? Participei vários anos e sempre que é possível eu tô lá participando também. Esse ano não vai conseguir participar, porque o filhinho tá ali, né? Não tem, né? Vou estar com o baby no colo já. Mas a gente vê muitos casos. Nossa, eu lembro que teve um ano que a gente fez avaliação, teve mais de 300 lesões. Eu lembro que a gente avaliou muitos pacientes. Né? Os pacientes passam aqui na frente, né? A gente fica lá na praça esperando, eles passam lá, a gente convoca, né? Venha pra gente avaliar. Eu lembro que teve uma campanha que teve mais de 300 lesões. E isso a gente fala não só de lesão de câncer de boca, graças a Deus, né? Lesões benignas também, ou lesões que estão iniciando e a gente já consegue dar um tratamento para esses pacientes. Encaminhar esse paciente, direcionar, que é isto que faz a diferença. Você direcionar um paciente, não é só localizar a lesão e daí deixa esse paciente abandonado. Não, a gente encaminha. Todos os pacientes, a gente já encaminha para o Hospital Erasto Guedes, né? Claro, o que são lesões que não necessitam de estar conosco, aí a gente encaminha para outros segmentos. Mas todas as lesões que têm um potencial, todas vão para o Erasto Guedes, né? E dar o desfecho. Então, há uma credibilidade muito forte, porque as pessoas sabem que, ele encontrou a lesão na minha boca, eles já encaminham a gente. Então, isso deixou uma credibilidade. Porque no passado, nós tínhamos, eu lembro em 89, nós tínhamos que correr na rua, pegar as pessoas acima de 30 anos e trazer para fazer o exame nas tendas. Hoje, eles chegam, quando chegam, 3h30 da tarde, 4 horas, a gente tem que colocar alguém no final da fila para que ninguém mais entre na fila, porque a gente é obrigado a desmanchar a barraca às 5 horas. 5 horas. Porque as pessoas querem mais e mais e mais e mais. Então, há uma credibilidade muito grande por a gente dar, além de examinar e orientar esses pacientes, encaminhar esses pacientes para o local correto e as pessoas serem atendidas. Então, essa comunicação vai para todo mundo. Se for lá, vai ser dado desfecho. Sim. E para quem quer saber mais a fundo ainda sobre todo esse histórico do Dr. Sassi, ele tem um livro sobre a campanha de prevenção de câncer bucal, né, doutor? E lá tem as fotos comprovando tudo que ele iniciou, que no começo era ele, uma cadeira, uma lupa, né, doutor, uma lanterna ali, e hoje, graças a Deus, né, graças a eu, o Dr. Sassi está sempre fazendo essa campanha, convocando equipes. A gente tem alunos de universidades acompanhando o projeto, vários professores, né, um grupo gigantesco aí, fazendo o melhor e o bem para a sociedade, como o doutor comentou. Então, isso é um trabalho muito bonito, um trabalho que está aí há mais de 30 anos vindo pela frente e que está salvando aí muitas vidas. E nós temos aqui também uma imagem que o Dr. Sassi trouxe para a gente, mostrando para nós o que é um câncer de boca, né, Dr. Sassi? E essa é a grande dúvida de muitos pacientes, muitas pessoas, né? O que é o câncer de boca?
Doutora, a imagem pesada, né? A gente não gosta muito desse tipo de imagem. Isso é o que a gente não quer encontrar. Não quer. Mas, infelizmente, a gente tem encontrado nas nossas campanhas. E você sabe que, nessa situação, o que você pode fazer? Muito pouco você pode fazer para esse paciente. Por quê? Mas esse pouco que você consegue fazer já é muito para ele, porque você vai dar uma condição de sobrevivência dele ainda até o dia que ele for chamado, pelo menos um paciente que tenha menos dor, que não tenha dor, porque é um direito do ser humano não ter dor, por favor, né? Então Sim. A medicação está aí para paciente que não ter dor. Então isso ele consegue e o hospital consegue fazer isso com que ele não tenha dor. Ele tem a lesão, vai até que Deus chame ele, mas sem dor, né? Pelo menos sem dor. Sim. Porque são situações, um paciente desse já está com uma lesão dessa há mais de um ano. Então você não tem condições de fazer muita coisa, pensar em curar. Você tem que dar qualidade de vida a esse paciente. E é isso que a gente faz. Você vai pensar, você pode me perguntar, Tony, mas você vai dizer para ele, por que o senhor fumou, por que o senhor bebeu? Não. Eu vou recebê-lo e eu vou acolhê-lo, porque ele não quer alguém que venha ditar normas para ele. Sim. Ele quer alguém que estenda a mão e diz, eu quero te ajudar. E é assim que nós no hospital lá estamos, a gente quer te ajudar. Exatamente. Ciência, humanismo e afeto, né, doutor Sassi? E a gente tem algumas condutas, né, quando chega esse paciente, né, que é a famosa biópsia, que eu acho que é a palavra que assusta muitas pessoas, né, quando a gente fala em fazer biópsia, o que é uma biópsia, né, um tratamento em si, nós temos vários tipos, né, doutor? Sim. O doutor até trouxe aqui para nós uma imagem também de uma PAF, né, que é um tipo de biópsia, core biopsy. O doutor quer falar um pouquinho? A biópsia, eu tenho observado, muitos pacientes têm nos falado que biópsia é sinônimo de câncer. Quando eu vi isso aí, eu fiquei até um pouco triste, mas não é assim não. Não. Nem todos os casos são câncer e também nem todos os casos que você tem um câncer, que isso é sinônimo de morte. Então, muitos casos são tratados e curados, tem um índice alto, desde que você venha com o paciente com câncer de boca, que venha com lesões pequenas, e é por isso que a gente faz a prevenção. Então, o paciente chega lá no hospital e você tem que colher o material para poder designar o tratamento. Porque senão o pessoal quem que vai fazer o tratamento do câncer de boca? É a equipe cabeça e pescoço. O pessoal que vai fazer, mas eles vão determinar. Vai ser cirúrgico, vai ser radioterapia, vai ser quimioterapia, é o cirurgião cabeça e pescoço. Chega para nós, o paciente, será que é benigno ou maligno essa lesão? Não sei. Você faz a biópsia e você pode usar um bisturi e cortar um fragmentinho. Você pode dizer, como se era mais um aspecto de um nódulo, foi usado core biópsia. É uma pistolinha e que você dá um pequeno, tem um gatilho e você corta, consegue cortar essa com agulha, cortar dentro do tumorzinho desse nódulo um fragmentinho. E ali está a espécime, um fragmentinho do tecido que vai para o exame. Né? Aí vai para o exame anatopatológico, que biópsia é o ato de você fazer o processo ali. Agora vai para o exame anatopatológico, esse sim que vai dizer assim, o que área, que classificação pertence a esta lesão. É uma lesão maligna ou uma lesão benigna? Aí dentro das benignas, que tipo de benigna? Aí das malignas, que tipo de malignas? Então, aí quando a gente recebe o resultado, aí a gente já direciona lá dentro do hospital para qual segmento, né, quando nós temos, né, o paciente se vai maligna, já encaminha para a cabeça e pescoço. Se é benigna, aí nós já executamos o tratamento. Né? E acho bem importante também a gente comentar aqui, doutor, que infelizmente, né, o Dr. Sassi tem pesquisa disso até, demonstrando qual que era o perfil
dos pacientes com câncer de boca, né, doutor? Então a gente tinha pacientes aí, normalmente eram homens acima de 40 anos, né? E hoje mudou bastante, né, doutor Sácio? Hoje a gente está com pacientes jovens, infelizmente, também, né? Você fez uma colocação muito importante. É assustador de jovens com câncer de boca. Então, inclusive, eu tenho um artigo de um paciente com 19 anos, mas esse começou a fumar maconha com 11. Muito cedo. Então, são situações assim. Esse artigo está publicado. Está publicado tudo, então estou falando, está publicado, 2011, está publicado esse artigo, né? E dali para cá a gente está tendo muitos pacientes jovens com tumores. Aí, o que hoje tem de diferente que a gente observa? Eu observo o narguilé, eu observo o cigarro eletrônico, chama de pendrive, né? Tem o HPV também bastante forte. Enfim, tem várias coisas além do cigarro, porque o narguilé, o cigarro eletrônico, estão pior do que o cigarro comum. Sim. E as pessoas não acreditam. Então, jovens estão tendo outros problemas, que eu tenho que falar só da minha área de boca, mas estão tendo outros problemas em função dessa porcaria e não acreditam. Então, nós vamos ter ainda muitas surpresas com esses cigarro eletrônico, com esses narguilé, enfim, usando essas drogas, porque eles não colocam, eles colocam a nicotina e colocam mais drogas junto, nessas, mais substâncias cancerígenas junto que vão fumar, né? É igual o doutor comentou ali, paciente 11 anos, super jovem. E hoje a gente vê, né, crianças também com essa idade na escola já levando, né? Ah, porque tem cheirinho, porque tem corzinha, não sei o quê. E às vezes os pais não se atentam, né, que isso tem nicotina, tem outras drogas envolvidas aí também que podem, né, ocasionar o câncer de boca. Com certeza. Assim como uma pergunta que fazem bastante, doutor Sassi, também, se dentadura dá câncer, chimarrão dá câncer. Doutor, pode falar um pouquinho para nós sobre isso? Tuane, dentadura não dá câncer. Todos os casos que eu já, todas as hiperplasias, as lesões causadas por dentadura, eu tenho um trabalho com 157 lesões que eu apresentei no Congresso Mundial, que foi em Áustria, na Áustria em 2005, e está publicado no Oral Oncology, onde lancei uma nova técnica de como você manter o fundo de vestíbulo quando você faz esses procedimentos. Nenhum dos casos deu positivo. Às vezes, o que você encontra? Encontra um paciente que usa dentadura e desenvolveu um câncer, mas não foi por causa da dentadura. Debaixo da dentadura brotou um câncer, mas não tem nada a ver com a dentadura. Zero. Ah, prótese, não sei o quê. Não tem nada a ver. Em relação ao chimarrão, é cultural no sul do Brasil. Eu sou gaúcho, sou missioneiro. Saí de lá com 24 anos, saí com o hábito cravado na alma do chimarrão. Até hoje eu tomo chimarrão diariamente. O que acontece? Há um trabalho publicado pelo Franco, em 84, ele é um brasileiro que foi chefe da cadeira de estatística em Toronto, no Canadá, e ele veio fazer um trabalho no Brasil, onde envolveu o Hospital Alci Camargo de São Paulo, o Hospital de Goiânia e o Erasto Gerdner. E ele buscava sobre trauma quente, uma das variáveis era trauma quente. Vinculado daí, claro, o chimarrão, dentro disso aí entrava o chimarrão, o café e tudo. Qual o resultado que ele chegou? Todo e qualquer trauma quente pode causar lesões. Porque um trauma quente, uma água fervendo, é claro que vai causar uma lesão. Agora, o chimarrão não é com água fervendo. É uma água, uma temperatura, por exemplo, eu consegui medir isso aí, porque em 97, quando eu fui no Congresso do Japão, eu trouxe uma térmica
já preparando, porque a gente estava esperando o nosso filho, né? E Sim. custou um pouquinho para vir, e aí usava o chimarrão. Então eu colocava água em 60 graus e estava correto para o chimarrão. Então até o sorver, ela baixava para 50 por aí ou até menos. Então ficava uma água, não queimava a mucosa bucal. Então, e isso é cultural do sul do Brasil. Eu faço uma colocação, se o chimarrão, eu não pesquisei nada quem pesquisou, eu respeito a pesquisa, mas se o chimarrão fosse cancerígeno, acredito que o sul do Brasil estaria cheio de câncer de boca, né? Sim, exatamente. E a estatística não mostra isso, né? Então, que bom. Coloquei essa questão para gerar polêmica mesmo, doutor. Para a gente falar sobre isso, que é uma dúvida comum, né? Que a gente vê muitas pessoas falar, mas dentadura dá câncer, chimarrão dá câncer. Não, a gente viu que, na verdade, né, não está relacionado com esses fatores em si, né? Às vezes a pessoa pensa que foi da prótese, né, da dentadura, porque não observou a lesão anteriormente, né? E a prótese cobriu. E do chimarrão aí a gente vendo que o fator é o trauma quente, né? Então, se a pessoa toma um café muito quente, vai traumatizando a mucosa constantemente. É a mesma coisa que a gente tem um machucadinho no braço, né, torcer? Fez a casquinha, vai lá e tira. Tá querendo formar a casquinha, vai lá e tira. Fica fazendo um trauma constante. Isso pode dar alteração celular, né? Então, o trauma quente vem nesse fator aí. E de tratamento cirúrgico, então, doutor Sassi, né? O doutor comentou que a gente tem vários tratamentos que podem ser para tratamento oncológico. Então, o tratamento quimioterápico, radioterápico e o tratamento cirúrgico. O que a gente tem de tratamento? Se a gente tem alguns tipos de enxerto que o paciente pode estar utilizando. Tuane, como eu comentei anterior, após o resultado da biópsia, esse paciente ele vem com uma classificação do tumor dele, digamos, tumor maligno, câncer. Que tumor pode ser maligno ou benigno, né? Agora, se é maligno, ele tem uma classificação. Tem vários tipos de tumores malignos. Tem tumores que não respeitam cirurgia, não respondem quimioterapia, não respondem radioterapia. Então, isso vai para a cabeça e pescoço, para o cirurgião cabeça e pescoço, e ele vai definir assim, esse responde cirurgia, então nós vamos operar, vamos fazer cirurgia. Esse não responde, ou faz cirurgia e precisa complementar com quimioterapia. Ele sabe, ele vai dizer assim, esse responde à quimioterapia associado, ou responde à radioterapia junto, associado. Aí ele encaminha. Então, e nós somos um braço, o nosso serviço de cirurgia bucomaxilofacial é um braço para a cabeça e pescoço, em apoio ao tratamento, porque eles ficam responsáveis por essa parte. Daí, claro, se o paciente vai para a radioterapia, ele tem que passar pelo nosso serviço, ou voltar para o nosso serviço, para nós fazer toda a prevenção para que a radioterapia não se torne tão agressiva a esse paciente, né? A parte de mucosa, a parte de dente, tudo, né? Então nós orientamos a parte de prevenção. Se ele vai para a quimioterapia, também o paciente ele pode ter aquelas mucosites, aquelas inflamação na boca, que enche a boca de afta. Também nós orientamos essa parte. E se ele vai para a cirurgia e que ele precisa da reconstrução, aí nós estamos juntos para ajudar a reconstruir. E onde que geralmente a gente entra com esse enxerto. Nós temos aqui várias opções que nós trabalhamos, né? A cristelíaca, bastante usada. A cristelíaca é um procedimento relativamente fácil, quando o paciente não precisa de muito osso, quando ele não precisa no caso, tem bastante tecido mole e você consegue envolver-se. Agora, quando precisa mais um osso mais longo, com o pedículo mais longo, nós usamos a fíbula. Porque a fíbula você consegue até 25, 26 centímetros de comprimento, né? Então, um pouco mais, um pouco menos. Então, a quantidade que ela fornece de osso é muito grande, e quanto que a
que a crise celíaca não. Ela fornece em menor quantidade, digamos, uma mandíbula. É difícil de você poder vamos fazer toda a mandíbula com a crise celíaca? Não. Agora, com a fibra, sim. Nós temos a fibra que se consegue fazer, consegue reconstruir toda a mandíbula, ou quase toda, né? Vai depender de cada paciente. Se o paciente às vezes tem a perninha curtinha, claro que daí vai ser, mas no geral, você consegue fazer uma ótima reconstrução, né? Perfeito. E aqui o doutor trouxe um caso, né, para mostrar um pouquinho o que é o planejamento cirúrgico, né, doutor Sassi? Tuane, a primeira vez que eu consegui isso nós conseguimos na época que era ainda em São Paulo, em Campinas. Nós ia lá no Instituto de Renato Ascher, lá com o professor Jorge. Então nós levávamos as imagens, ou mandava pelo correio com o CD, e lá eles deixavam ela física e mandavam para nós para fazer o planejamento cirúrgico. Isso era encantador, porque eles faziam para nós, para o SUS. Porque quando eu iniciei em 2008 um projeto aqui em Curitiba para fazer, aí quando eu entrei em contato com eles, eles falaram assim, não, pode mandar todo o SUS para nós que a gente faz sem custo. E aí nós mandávamos para lá. Claro, a gente tinha que pagar o correio, tudo isso aí, Sim. tudo por nossa conta. Mas fizemos muitos anos, fizemos uns 8, 10 anos. Então, eu fiquei encantado quando recebi o primeiro protótipo, né, uma prototipagem. Fiquei encantadíssimo de ver, sentir, para você poder fazer a reconstrução. Você enxergar, sentir, pegar, né? Então foi muito. E daí eles também faziam da fíbula, o osso da fíbula. E isso te acelerava no processo de você fazer a reconstrução, fazer os cortes, tudo. Então se tornava muito, muito prático. Então, antes da cirurgia, você já conseguia fazer um planejamento. Uhum. Eu lembro até que o doutor comentava bastante pra gente também, né, quando a gente ia fazer as reconstruções, sobre, às vezes algumas pessoas perguntavam, mas por que não dá para fazer bem antes? E o doutor sempre falava, não posso fazer tanta antecedência também, porque o tumor cresce, o tumor aumenta, né? Sim, então com essa realidade aí, né, mas... Você tem que ter o plano A e B, porque você, por exemplo, lá demorava, às vezes chegava aqui, a gente já estava operando o paciente, a gente às vezes chegava atrasado, né? Porque às vezes custava para chegar por causa do correio, né? Tanto é que eu fiz, depois de 8, 10 anos, a gente adquiriu, porque para ter uma maior rapidez, né? Eles tinham também muito trabalho e às vezes atrasavam um pouquinho, mas sempre eles procuravam ser rápidos, né? Porque o tumor, ele não para de crescer. Você fez a tomografia hoje, o tumor continuou crescendo e a imagem parou, congelou. Exato. E daí você vai trabalhar em cima daquela imagem congelada. E se você não fizer a cirurgia dentro de uns 15 dias, já está diferente. Então você faz um planejamento. Se você não faz mais logo a cirurgia, você perde. E na hora da cirurgia, se você não tem um plano B, você se perdeu. Sim. Então, nós temos, como nós fizemos muitos anos sem prototipar, sem nada, então a gente tem um plano B, C, sempre tem, né, sem problema nenhum. Você consegue dar a solução na hora e sem problema. Esse aqui é um artigo que da época que os caras fizeram implante na hora Para fazer a reconstrução. Da reconstrução. Mas existe bastante problemas em termos de se perde enxerto, perde tudo os implantes. Às vezes o enxerto já sofreu bastante no você trabalhar, então ele pode ter problema. Então existem indicações e contraindicações. Você tem que ter um certo cuidado. A idade do paciente, as condições físicas do paciente, tudo isso você tem que levar em consideração para você fazer os implantes. Eu já fiz várias vezes, fiz os implantes, mas é um dos casos bem escolhidos. Sim. Por isso que é importante a gente fazer uma anamnese sempre bem detalhada, né, doutor? Porque é isso que vai indicar para a gente qual que é o melhor tratamento e o melhor prognóstico. O que eu estava comentando, a gente trabalha na perna. Então, se observarmos nessa imagem aí, então está trabalhando... Foi retirada a fíbula, não foi cortado o vaso, ou seja, não foi ligado os vasos, não foi cortado. Então aí você trabalha
com modelos, com gabaritos, e você consegue colocar certinho onde vai ser. Ó, por exemplo, aqui está o gabarito. O gabarito é para colocar os implantes. Então você tem a certeza onde vai colocar os implantes certinho, que daí você não perde, não perde tempo e também não perde a localização do onde que vai ser útil este implante, né? E é muito bacana essa imagem porque ela demonstra, né, para o pessoal que tá vendo a gente falar sobre o retalho microvascularizado, que a gente trabalha com o retalho ainda ali, né, sim, doutor? na perna. Na perna, a gente vai moldando tudo ali na perna. Quando tiver tudo prontinho, que daí é removido, né? Mas todo o planejamento, toda a osteotomia ainda é feita Sim. com a fíbula no local, na perna. Depois que a gente Imagina leva. quantos que você entrou aí? 14. Tenho contadinho. Posso falar assim, meu Deus, na minha residência eu tive a honra de fazer 14 fíbulas. Eu vi na conversa, você comentou, né? Sim, porque são Parabéns. pouquíssimos locais que fazem. E eu tive a honra aí de ter o Dr. Sassi, o prazer de conhecer a doutora Edla, que toda vez que eu vejo ela, eu abraço ela e falo, eu sou sua fã. Eu faço o mesmo, viu? Eu faço o mesmo, né? Sim, então eu tenho a honra de falar que na minha residência eu tive o prazer aí de fazer o retalho microvascularizado de fíbula. E não foi foi 14. Então aqui o artigo do doutor, super recente, né, doutor? Sim. Então, uma técnica de como reconstruir a maxila, né? E você dar uma harmonização a esse paciente. Essa técnica é minha, está publicado nesse artigo mundialmente, e isso tem me rendido de 3 a 5 palestras anuais lá fora, né? Então eu tenho ficado muito feliz. Inclusive ano que vem já tem dois convites, um já firmado, um para a Alemanha, já confirmei, e outro para Singapura, né? Então fico muito honrado por esses convites, né? Para tentar mostrar como que faz essa técnica, né? E então eu fico muito honrado saber que daqui desse nosso hospital a gente é uma pequena instituição, mas tem um coração muito grande, viu? E as pessoas estão lá dentro, trabalham com afinco, com amor e produzem. Sim. E produzem. E lá no Erasto eu falo assim que não é o profissional que escolhe o hospital, é o hospital que escolhe o profissional. Profissional que não tem um bom coração, não para lá dentro. Com certeza, você falou uma coisa muito interessante. Isso é muito né? Aqui o caso do doutor. Pode apontar a maxila, o tumor. Então, destruiu toda a maxila, o tumor, né? Aqui tem a reconstrução. Não havia outra maneira sem poder fazer a ressecção desse tumor. E o detalhe, assim, era um tumor benigno, só que quando chegou para nós estava muito grande. Então, não tinha mais como conservar. E era um tumor benigno, porém, ele é agressivo. Um mieloblastoma. A mieloblastoma, ele é benigno, mas localmente ele é agressivo. Não dá para brincar com ele. E o tratamento dele tem que ser ressecção com margem, agressiva, né, doutor? Agressivo também, né? Então, cirúrgico agressivo. Até a gente vê algumas pessoas falando, né, de fazer um tratamento mais conservador, mas a gente vê casos de 10 anos depois ter recidiva. Né? Hoje nós acompanhamos sempre. Sim, porque é um paciente que casa com ele. Nós tivemos um caso com 33 anos que recidivou. Não o nosso caso, um paciente que veio e que a história tinha feito a cirurgia há 33 anos. Então, depois disso, não tem mais, porque a gente acompanhava, primeiro a gente acompanhava 15 anos, depois foi 20, depois que foi acho que 25, 30 anos, não sei, acho que foi 30 anos depois a gente mudou. Hoje, a gente acompanha sempre. Não tem mais. Eu lembro que eu já peguei casos de recidiva de 10 anos e eu já fiquei assim, surpresa, né? Por isso que a gente fala de fazer remoção, mesmo se ser uma lesão benigna, fazer um tratamento como se fosse um tratamento de uma remoção maligna, porque ele é recidivo. Agressivo, ele é muito agressivo.
Tem a imagem de ressecção. Então, essa imagem, ela está no artigo e dá para observar que toda a destruição, a língua, aqui em cima, né? Na língua, região de espinha nasal anterior. Aqui os dentes incisivos central, né? Aponta o olho dela, o olho, né? Então, uma destruição muito... Metade da face foi... Sim, perdeu toda a região aqui de assoalho de tudo. órbita, arco zigomático. Você imagina, o assoalho suporta o olho deu para conservar. Mas uma menina novinha, devia ter 16, 17 anos, nessas condições, meu Deus, você tem que, Tuane, você tem que fazer o máximo para dar uma qualidade de vida para essa criança. É uma criança, né? Então, infelizmente, a gente conseguiu com essa técnica que eu lancei, né? A fíbula retirada, só mostrando a fíbula com todo o tecido, né? Com os vasos sanguíneos, tecido mole. Então é essa ali que a gente trabalha na fíbula. E é interessante também a gente, né, comentar, doutor, vou até voltar a imagem aqui, que quando a gente fala em reconstrução, normalmente a gente pensa só em pegar o tecido ósseo, mas nessas reconstruções vem junto tecido mole. Sim, né, pele, inclusive pele, tudo. Exatamente, porque, por exemplo, numa situação clínica dessa, a gente não consegue suturar, unir, a gente não tem bordos para unir. Não tem. Então a gente precisa de tecido muscular, tecido mole, né, a pele, para estar envolvendo aí para... e os vasos sanguíneos para poder... Né, irrigar, a vascularização, vascularizar, né, suprir essa região sanguínea, né? Porque enxertos acima de 7 centímetros a gente precisa de uma vascularização. Senão esse enxerto morre, não tem tecido vascular suficiente. Sim, não há. Então a fíbula, ela foi cortada, ela já está dobrada, né? Olha feito um retângulo, né? Então esse primeiro segmento eu coloquei debaixo no assoalho da órbita, para segurar o olho. Aqui. O segundo segmento, eu retirei o osso, deixei só o tecido mole. O terceiro segmento, segmento eu fiz a parte alveolar, processo alveolar. Sim, né? Para fazer como se fosse a região de maxila. Né? Para poder colocar os dentes, né? Inclusive, a gente fez com uma esquina para ele poder fazer a angulação, né? E daí o quarto segmento sobe, porque tem que ter um contraforte, porque senão na hora que você colocar um implante nessa região vai morder, extremidade livre, vai fraturar aqui na frente. Sim. Então faz um contraforte para poder dar estrutura. E onde tem essa flecha que saiu os vasos sanguíneos que foram para a artéria facial e a veia facial, onde faz a anastomose. Sim, aqui tem ele colocado também em posição. Aqui já está aqui é o incisivo central. Aqui está a placa junto do incisivo central e no segmento ósseo da fíbula, onde faz o rebordo alveolar. Presa aqui em espinha nasal anterior, né, doutor? Fazendo a espinha nasal anterior. Esse segmento aqui que eu dispensei. Aí tem outro segmento que era o primeiro, na verdade, primeiro, segundo dispensei, aqui é o terceiro e o quarto que sobe. Para sustentar. Sobe ali. Porque senão na hora que coloca os implantes pode fraturar aqui o segmento. E ali onde que está aquele afastador, onde sai o vaso que vai para a artéria facial e a veia facial. As fixações, né? Aqui essa região ela vai ficar fixada também, região de sutura frontozigomática. Zigomática, sim. Eu só coloquei a seta assim, para onde que eu... Para entender os segmentos, né? Segmento, e a placa do sistema 2.0, né? 2.0. Nós estamos nesse tempo. Não, até aqui em cima, aqui, não, 1.5. 1.5, e aqui também foi... É 1.5 porque é uma região que não precisa muito de muito, sim, né? Mas se mandíbula daí já vai para 2.0. Que aqui é mais região de soalho, né? De órbita. Delicada. Né? Consegue dar 1,5. Também lá embaixo. Sim. A placa aqui é fixante. bem delicadinha, né? Sim, aqui porque é muito fininho, né? Sim. Pra gente fazer a fixação. E a região mais posterior de também fixação de região de zigomático temporal, né? Para ficar mais
da maior sustentabilidade, então é uma maior força para não fraturar. O contraforte, né? Para não fraturar essa região. Não fraturar, né? essa região, sim. Uhum. E essa é a paciente pós-cirúrgico. Sim. O lado da cirurgia é isso aí, né? Então, isso aí, né? Sim, então, que se não tivesse a reconstrução aqui nessa região, né, ela ia ter alteração até ocular, né, porque não ia ter suporte. Não, totalmente, porque não ia ter suporte, o olho fica caído, ó. Esse olho ia acabar perdendo, né, porque não tinha suporte. Sim, não teria suporte ósseo. Infelizmente, né? A pessoa acaba perdendo e fica mutilada e esteticamente péssimo, né? Fica uma situação muito, né? Muito mais difícil. Uma paciente jovem, né? Mulher. E por isso que tem que no planejamento fazer bem a osteotomia, né? Áreas anguladas, certinho, nem um ponto. Deixar homogêneo, né? Deixar fácil homogêneo, devolver, tentar devolver o mais natural possível. Tanto é que hoje você olha para ela, você não imagina. Final do ano passado, ela foi nos visitar, nós estávamos na campanha de prevenção na Praça Boca Maldita. Ela está com um filhinho pequeno agora no colo. E chegou lá, ninguém imaginava que ela tinha feito cirurgia. Aí chegou lá, me deu um abraço carinhosamente, muito querida, né? Então, e uma cirurgia bem extensa, né, doutor? É uma reconstrução grande. São cirurgias de 12, 15 horas, né? São cirurgias longas, né? Sim. E aqui é intrabucal. E aí, olha até onde que veio. Tudo. E foi ela tinha um amigo que era dentista e ele fez os implantes para ela. Ah, que legal. Então, essa menina, olha, ela nasceu com de sorte de ter bons amigos e tudo, e está no lugar certo, na hora certa, e conseguiu fazer essa prótese, implante, tudo, né? Então, ela não fez radioterapia, esse paciente não faz rádio porque o tumor não necessita, tumor benigno não necessita de radioterapia. Então, aí faz o tratamento normal, faz os implantes, reabilita tudo, né? E ela tá vida normal e feliz. Que legal. Tanto é que engravidou depois, né? Sim, tem até o bebezinho. Aqui é o que o doutor fez, né, doutor? Sim, esse é o formato, reconstrução. a reconstrução que foi feita, né? O primeiro segmento, essa parte aqui que foi dispensado, né? Só ficou o tecido mole, e aqui, onde falei que fazia uma esquinazinha, aqui faz uma pequena curva e segue, né? E lá o restante do... Ótimo. Tem a imagem dela aqui, ó. Que perfeito, hein? Bonitinha, eu fico apaixonado. Cada vez que eu olho, estou apaixonado por essa menina aqui. Que bela que ficou, né? Olha, graças a Deus a gente conseguiu fazer um trabalho bonito. Graças a toda Deus e toda a equipe que trabalhou, né? sem, como dizer, todo mundo voluntário ali trabalhando, uma força de vontade de ver ela vencer, né? Todo mundo, né? Então foi maravilhoso. Olha, isso é o resultado de uma vida de trabalho. Isso para mim já pagaria tudo o que eu fiz na vida dele. Sim. São casos que a gente leva para sempre, né? Fica no coração. Com certeza. A gente saber que conseguiu melhorar. E tenho ela como uma filha, viu? É minha filha protegida. Tenho ela como uma... que a gente conseguiu ajudar um pouquinho ali, participar um pouquinho da vida desse paciente. Com certeza. Conseguiu trazer qualidade de vida, né? Porque um paciente que não faz um procedimento desse é um paciente, como a gente falou, né, que não tem nem sustentabilidade de óbito, é um paciente que não conseguiria mais se alimentar, né, via bucal. Difícil. Às vezes tem que usar sonda pro resto da vida. Porque está tudo comunicado, cavidade nasal, cavidade bucal, né? Então o paciente não consegue nem deglutir um alimento. E quando a gente faz isso, é um paciente que consegue manter a vida normalmente. Volta à vida normal, não fica mais da sociedade, né? Então, como a maioria de muitos pacientes que vêm com esses grandes tumores que você não consegue fazer nada, às vezes no máximo fazer uma cirurgia higiênica, e é um paciente que vai ficar à margem da sociedade, né? Sim. E essa foto, doutor Sassi?
Doutora Tuânia, olha a doutora Tuânia, isso nós na UTI, então, não é só fazer a cirurgia, nós vamos passar visita, vamos fazer todo, inclusive a higiene bucal do paciente pós-cirúrgico, você vai acompanhando nos primeiros 24 horas, você vai de hora em hora lá, com agulha e perfura o retalho, para ver se está perfundindo, ver se está saindo sangue, está perfundindo sangue. Então, a gente estava lá vendo o paciente fazendo, ela está com a luz frontal clareando para tentar ver se estava perfundindo o retalho, se estava bom. Então, não é só fazer cirurgia, você tem que sim acompanhar. Exato. E aí achei uma foto sua quando era residente lá. Sim, essa foto é de 2014. A 2014 é. Faz um tempinho aí já. Que bacana de ver essa foto. Nossa, eu amei a residência. Isso é uma coisa que eu falo muito. Se eu tivesse que escolher algo para fazer de novo, eu faria a residência 1000 vezes. Porque os pacientes mesmo falavam, nossa, você era uma pessoa que a gente sempre te encontrava no corredor, você sempre dava bom dia, estava sempre feliz. Eu falei, mas é porque eu amo o que eu faço, eu tô no lugar que eu sempre quis estar, né, fazendo o bem, ajudando as pessoas. Então, a minha residência eu amei, né, claro que tinha dias cansativos e tudo mais, mas eu sempre chegava em casa feliz, saía feliz, porque eu estava indo para o Erasto atender os pacientes, e a gente sabia que consegue ajudar um pouquinho no dia a dia, né, na vida dessas pessoas, não tem preço. Depende daquele pouquinho que a gente faz, que parece que é tão pouquinho, mas para ele é bastante. Exato. É tão grande, né? E eles ficam tão gratos com pouca coisa que a gente faz. Nossa, uma atenção que você dá. Às vezes você vê que o paciente, você não consegue mais, ajudar de maneira para tentar curar a doença, mas só o fato de você atender esse paciente com carinho, você dá uma atenção, ele fica muito feliz. Sim. Fica muito feliz. Então, e é isso que a gente procura sempre fazer. Eu falo muito isso também, que claro que o paciente vai no hospital, ele precisa de um tratamento quimioterápico, radioterápico, um tratamento cirúrgico, mas esses pacientes, o que eles mais precisam da gente é de uma atenção, um carinho, porque eles já estão passando por uma situação difícil, já chegaram com uma notícia difícil, e chegar lá e levar patada, ser tratado como cavalo, ninguém merece, né, doutor? Então a gente tá lá, às vezes você tá lá só para ouvir o paciente, conversar, ser alguém para ele desabafar, né? E às vezes a gente é até a última pessoa que ele vê. Sim, você falou tudo isso. Eu vejo, a gente recebe, cada semana quase que acontece algo semelhante. Então, às vezes a gente fica, por isso que às vezes eu chego em casa, tem dias que eu chego um pouco pesado, né? Sim. Porque você, principalmente na pediatria. Nossa, nem me fale. É bastante pesado. Então eu atendo lá toda semana, mas tem uns casos assim que você deixa você muito chateado. Sim. Mas a gente tem que fazer, você tem que fazer o melhor. Você tem que estar bem para poder estudar, né? Com certeza. Então, você fica chateado, mas você tem que estar bem para poder ajudar a pessoa. E é o que a gente faz, né? Exato. Então tem que... E aqui tá o livro que eu falei do doutor, né? O livro de quando fez 25 anos de prevenção, agora já tá em 35, né, doutor? 35. Quase bodas de ouro já. Quase chegando lá, né? E também tem o manual de desenvolvimento de projetos de pesquisa também. Eu tenho os dois e eu tenho autografado, tá? Desculpa, gente, mas eu tenho autografado. Então, pelo doutor Sassi, né? Os livros aqui, tanto na parte de ajudar em pesquisa, porque lá no hospital a gente tem essa linha de pesquisa bem grande também, né, doutor Sassi? Sim. E também a parte aí de prevenção de câncer bucal, onde o doutor conta toda a história bem detalhada de como tudo começou. Como iniciou, sim. Temos uma longa história. Eu sempre digo, cada um, se fosse colocar no papel, teria um livro bonito, né? Mas as pessoas, às vezes, eles não têm o hábito de escrever, e eu, como gosto de escrever, gosto de deixar a história gravada, então eu deixo de ter uma história bonita. Mas todo mundo tem uma história bonita, né? Como você tem uma história lindíssima, né? Obrigada. História lindíssima na área. Muito obrigada. Doutor, mais uma vez agradeço pela sua presença.
É uma honra tê-lo aqui conosco, né? É uma honra ter o senhor como meu mestre, né? Obrigado. Como meu professor aí de residência. E como eu posso falar, eu só tenho que agradecer por Obrigado. ter passado no Hospital Erasmo junto com o senhor e com toda a equipe. Que eu tive excelentes mestres aí que me guiaram no meu caminho profissional. Muito obrigada. Tuane, eu fico feliz, fico até emocionado também. O nosso objetivo é formar novos talentos, né? Porque quem passa no Erasmus sai talentos, porque saem muito bom, porque são dedicados, por isso que saem, né? E você é uma delas, e nós não vamos ser dono da ciência ou dono da verdade. Nós somos passageiro e nós temos que passar essa bandeira para os novos que estão vindo aí para fazer a parte deles. Então cada um tem a sua parte, assim a ciência evolui. E parabéns, e mais uma vez eu agradeço a oportunidade de estar com você, mostrar o nosso trabalho, de ter me convidado para participar desse podcast. Muito obrigado pelo carinho, tá? Obrigada. Eu que agradeço. Muitíssimo obrigada.